Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E esse vídeo, pessoal, é a nossa segunda aula desse workshop de como trabalhar pela internet e ganhar dinheiro com blog. E o seguinte, pessoal, existe um intervalo muito grande entre o primeiro vídeo do workshop que você já assistiu para esse segundo vídeo. São aproximadamente 3 semanas do primeiro vídeo para o segundo vídeo. E eu quero falar para você a importância disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho como ficar bem posicionado nas primeiras páginas do Google. Então eu vou dar várias dicas aqui para vocês de como deixar o site de vocês na primeira posição do Google. E eu vou falar um pouquinho então, pessoal, dessa importância de estar bem posicionado nas primeiras posições do Google. Então, como eu já falei, tem um intervalo da primeira aula para a segunda aula. E o seguinte, pessoal, nesse período que eu gravei, aproximadamente 3 semanas, eu acabei indo fazer uma viagem, vou até colocar algumas fotos aqui na tela, e eu acabei indo fazer essa viagem, e nesse período que eu viajei, pessoal, eu não trabalhei. Eu apenas abri o e-mail ali, dei uma olhada no e-mail ou outro, mas eu acabei não trabalhando durante esse período. E quando eu cheguei de viagem, eu também tive alguns probleminhas pessoais que eu não trabalhei também. E essa semana eu estou voltando para o trabalho. Mas a questão é, pessoal, durante esse período da viagem e essa outra semana que eu não trabalhei, eu acabei fazendo várias vendas, o meu rendimento continuou o mesmo. Por quê? Tudo porque eu estou bem posicionado nas primeiras posições do Google e do YouTube. Então é muito importante você que quer trabalhar pela internet, ter mais liberdade para trabalhar, ter mais liberdade de horário, liberdade financeira, ter tempo para tirar umas férias, pegar um período para você estudar alguma coisa, enfim, você quer ter mais tempo. Isso que a gente vai conversar agora nessa aula é muito importante que você tenha bastante fixado na cabeça. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui, então, eu vou procurar ser um pouquinho mais objetivo, porque nessa aula eu quero que você aprenda como deixar os seus artigos da primeira posição do Google. Pessoal, isso é muito importante para todos que querem trabalhar com blog. Porque se o seu artigo não é visto, você não é lembrado. Se você não é lembrado, as pessoas não compram de você. Então vamos lá, pessoal. Eu separei aqui então várias dicas, bastante técnicas que eu vou passar para vocês agora, para deixar o site de vocês bem posicionado nos motores de busca. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então pela primeira dica aqui. A maioria delas aqui pode ser que você já conheça e outras vai ser alguns gatilhos ali que eu vou ensinar para vocês que vai fazer com que o seu site fique bem posicionado. Vamos começar então aqui, pessoal, pelo primeiro, o Google Console. Então assim, pessoal, você que tem um blog, a maioria das pessoas que quando estão começando fazem um blog e esquecem de cadastrar esse blog lá no Google Console, ou o famoso Webmaster Tools, né? Então vamos lá. Assim que você fizer um blog, escrever um artigo, o que você vai fazer com esse artigo? Você vai cadastrar ele no Google Console. Eu vou até deixar o link aqui embaixo para vocês criarem ali uma conta. Então a primeira coisa, cadastrar o site de vocês no Google Console. Aí depois, pessoal, tem alguns itens aqui que a gente precisa fazer lá dentro do Google. Aí lá dentro do Google, logado, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mandar o robots.txt. Então assim, o que é esse robots.txt, pessoal? Quando você cadastra o seu site no Google Webmaster Tools, você precisa falar para o Google que o seu site é um site que tem que ser indexado. E você vai fazer isso através do robots.txt. Então assim, muitas pessoas não fazem isso e não fazem a mínima ideia do que é isso. Então você vai lá, cadastra o seu site no Google Webmaster Tools e cadastra ali o robots.txt. Isso é muito importante que você faça. Então você vai pegar esse arquivinho, depois você entra no Google lá e dá uma pesquisada sobre robots.txt. Você vai pegar esse arquivinho .txt e vai jogar na raiz do seu site. Você vai abrir o seu FileZilla lá no seu gerenciador de arquivos e lá na raiz do seu FTP você vai pôr esse arquivo de robots.txt. Ali você vai estar falando para o Google, Google, quando vocês passarem por aqui, vocês podem ler esse meu arquivo aqui e indexar as minhas páginas. Beleza? Então a primeira coisa dentro do Google Console é o robots.txt. Segunda coisa, pessoal, que vocês vão precisar para deixar o site de vocês na primeira posição do Google é o sitemap. Pessoal, o sitemap é uma coisa muito importante que bastante pessoas desconhecem ou às vezes até ignora, mas para a gente que vai trabalhar com o Google e a gente que quer ter o nosso site na primeira posição, a gente precisa de um sitemaps. Então vamos lá, pessoal, o que é o sitemaps?
Sitemaps ele é um arquivinho que ele fica dentro do seu site. Geralmente site em WordPress já tem esse sitemaps. E o que é esse arquivo? Dentro desse arquivo lá tem todas as categorias dos seus posts e ali também tem todos os posts que você já publicou. Então o que você vai pegar? Você vai pegar esse arquivinho sitemaps e você vai jogar ele no Google. Então o que acontece, pessoal? Toda vez que você fizer uma atualização, uma postagem, o seu sitemaps vai ser atualizado. Aí esse sitemaps atualizado vai encaminhar lá para o Google e falar: Google, tem um arquivo novo ou um post novo aqui e pode indexar. Então vai ter duas cópias, pessoal. Vai ter aquele que está no seu site atualizado e você vai pegar uma cópia e vai jogar dentro do Google. Então o que acontece? Toda vez que o Google ele vai ficar fazendo um depara. Toda vez que o seu site atualizar o sitemaps, isso é, você fizer um post novo, aí o sitemaps que está no Google vai verificar se tem algum post novo e se tiver, o Google já puxa e vai começar a indexar os seus arquivos na primeira posição do Google. Então é assim, pessoal, sitemaps e robots. Esses dois itens são de extrema importância para você ficar bem posicionado nas primeiras posições do Google. Ainda falando, pessoal, um pouquinho sobre o Google, tem um terceiro elemento que é muito importante que você use para que você fique bem posicionado nas primeiras posições, que é exatamente o inspecionar a URL. Então dentro do Google existe uma ferramenta ali chamada inspecionar URL. Então o que acontece, pessoal? Você acabou de fazer o seu post, imagina que você acabou de publicar, aí você vai pegar o URL desse post e você vai lá no inspecionar URL e vai falar para o Google: Google, indexe essa URL nas primeiras posições. E ali o Google então vai começar a indexar o seu site, ou seu blog, ou seu artigo, já ali nas primeiras posições. Então é muito importante que você faça exatamente esses 3 passos dentro da ferramenta Google. Então dentro da ferramenta Google, do Search Console, ou do Google Console, você vai fazer o Robots, o Sitemaps e o inspecionar URL. Então assim, pessoal, essas dicas que eu passei agora são apenas dicas do Google. Então você acabou de fazer o seu artigo, você vai pegar o seu artigo e vai colocar lá no Google, no Webmaster Tools ou no Google Console, que é a mesma ferramenta, só mudaram o nome, né? Então ali você vai colocar a URL e vai pedir para o Google publicar a sua URL. Beleza, pessoal, dentro do Google a gente vai trabalhar exatamente com essas 3 formas por enquanto. Isso já vai fazer com que o seu site fique bem posicionado nas primeiras posições do Google e você saia na frente aí de 90% das pessoas que trabalham com blog. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou passar algumas dicas para vocês aqui de como vocês criarem esses artigos, como vocês fazerem o artigo ou até mesmo uma página de vendas que fique bem posicionada nas primeiras posições do Google. Então agora eu vou pedir para que você dobre um pouquinho a atenção, porque é muito importante que você tenha esses conhecimentos para que o seu site, para que a sua página fique bem posicionado nos motores de busca. Então vamos lá, pessoal. A primeira dica então, pessoal, artigos com mais de 600 palavras. Então a primeira dica aqui, pessoal, para artigo, muitas pessoas perguntam, falam: mas qual é a quantidade certa de palavras que eu devo ter no artigo? Pessoal, o Google ele é bem seletivo em relação ao conteúdo. Os seus artigos ele tem que ser maior do que 600 palavras. Então eu costumo falar assim, um artigo ruim, ele tem menos do que 600 palavras. Um artigo mediano, ali está na média, ele tem de 600 para mais palavras. Agora um excelente artigo, um artigo que o Google pega, ele indexa mesmo, porque o Google gosta de texto, é um artigo com 3.000 palavras. Então, por exemplo, o Neil Patel mesmo, porque a galera que gosta de SEO segue muito o Neil Patel, o Neil Patel só faz artigos de 3.000 palavras para cima. Dificilmente você vai entrar no blog do Neil Patel e vai encontrar artigos com menos de 3.000 palavras. Então assim, pessoal, um artigo ruim, menos do que 600 palavras. Um artigo mediano ali, mais ou menos, está na média de 600 para cima. E agora um excelente artigo é considerado a partir de 3.000 palavras para cima. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira dica aqui então, esquece esses artiguinhos pequenos. Claro que o Google, dependendo da concorrência, dependendo do assunto, ele vai ranquear assuntos menores. Só que a preferência do algoritmo é sempre artigos com 600 palavras ou mais.
Beleza? Então, primeira dica aqui, pessoal. Artigos superiores a 600 palavras. Então, quando você fizer um artigo, sempre pense na estrutura dele. Se ele vai ter menos do que 600 palavras, se ele vai ser 600 ou mais, ou de 3.000 para cima. Para você que está começando o seu blog agora, o que eu aconselho? Artigos maiores de 600 palavras até 1.500 palavras. Então assim, até 1.500 palavras está no nível legal ali. E se for 3.000 palavras, para você que está começando agora, você pode pegar esse artigo de 3.000 palavras, dividir em dois de 1.500, por exemplo. Você pode dividir em dois, por exemplo, e fazer dois artigos ao invés de ter um artigo só. Então uma dica é, faça exatamente dessa forma que você vai conseguir ficar bem posicionado nos motores de busca. Então vamos lá, pessoal, próxima dica aqui. Essa próxima dica, pessoal, a maioria das pessoas não conhecem. Isso aqui é uma coisa exclusiva que eu vou passar para vocês agora. Dentro da atualização da HTML5, existiu uma nova tag agora dentro para o pessoal que já conhece um pouquinho de HTML, né? É a tag mark. Pessoal, essa tag, ela é uma tag semântica. O que é uma tag semântica, pessoal? É uma tag que você coloca nas palavras-chave e o Google entende que você quer passar prioridade para essa palavra-chave. Então ele vai começar a ranquear o seu artigo exatamente para essa palavra-chave que tiver entre a tag mark. Então assim, pessoal, essa tag aqui ela é uma tag semântica. Você não pode ficar abusando dela, usando toda hora, mas ali pelo menos no artigo você pode usar ali entre 2, 3 vezes essa tag. O que vai acontecer, pessoal? Você vai falar para o Google, Google, eu estou querendo passar relevância exatamente para essa palavra-chave. Então você vai usar uma tag chamada, aqui ó, exatamente assim vocês vão escrever. Vocês vão abrir a chave, aí vocês vão colocar essa palavra aqui e aqui a palavra-chave de vocês. Por exemplo, sei lá, como emagrecer, por exemplo, como trabalhar pela internet, vocês vão colocar a palavra-chave de vocês. E depois vocês fecham essa tag. Isso daqui, pessoal, é uma tag semântica. Você fazendo isso e colocando a sua palavra-chave ali no meio, você vai falar para os motores de busca que você quer passar uma relevância para essa palavra-chave. Então essa tag aqui, pessoal, muitas pessoas não conhecem e para você que está participando desses workshops, aqui é uma coisa exclusiva. Você pode ter certeza que 99% das pessoas não conhecem essa técnica. Então quando estiver escrevendo o seu texto ali, ao invés de você usar negrito em algumas palavras, aí você pode usar exatamente essa tag aqui, que vai fazer com que o Google olhe um pouquinho mais para o seu artigo, diferente de que tiver só o negrito. Beleza? Vamos lá, pessoal, avançar um pouquinho. Aí aqui, pessoal, entra uma discussãozinha. A diferença entre a tag bold e a tag strong. Então o que acontece, pessoal? Tem a tag ali B, e aqui vem a palavra, né? O B serve para deixar negrito. E o strong também serve para deixar negrito. Aí fica uma grande pergunta que algumas pessoas já me perguntaram. Falam, Moisés, para deixar o textinho em negrito quando eu quero, qual desses eu devo usar? Eu uso só o B de bold, né, para ficar negrito, ou eu uso strong? Pessoal, aqui entra uma coisa que eu quero explicar para vocês. A tag strong, ela é uma tag semântica. Quando você quiser deixar o texto em negrito, pessoal, presta muita atenção nisso, a maioria das pessoas não entendem isso. Quando você quer deixar um texto apenas em negrito, um negrito ali para dar uma diferenciada, né, na palavra-chave, aí você usa o B. Quando você quiser passar relevância semântica para o Google, falar Google, é muito importante que você olhe essa palavra, mas você também quer deixar esse texto negrito, aí você usa o strong. Então, dentro do seu artigo, você vai trabalhar com essas três tags. Você vai trabalhar com o negrito, com o strong e com o mark. Essas três tags que você vai trabalhar dentro do seu artigo, que a maioria das pessoas não trabalham. Então, aí você vai ter que fazer uma revisão ali, ficar revisando. Algumas vezes você vai pôr o mark, algumas vezes você vai pôr só o B de bold mesmo para ficar negrito, e outras vezes você vai colocar o strong para passar relevância semântica pro Google. Então não é toda hora, pessoal, que você vai colocar o strong. Algumas vezes você vai ter que intercalar com apenas o negrito mesmo do bold. Beleza? Vamos lá, pessoal, mais uma dica aqui.
Essa última dica, pessoal, são os artigos estratégicos. Ó, apenas fazendo isso que eu postei para vocês agora, artigos com 600 palavras. Ó, outra dica bem importante, pessoal, o seu artigo deve ter subdivisões. Você vai fazer um artigo, é muito legal que você trabalhe com H2 e H3, no máximo até o H4. Então você vai trabalhar com H2, aí você vai fazer um subtítulo, você põe um H3 e sempre colocando pequenos textos dentro de cada cabeçalho. E não, por exemplo, H2 e um textão. Você vai por H2 e no máximo ali 6 parágrafos. H2, 6 parágrafos. H2, 6 parágrafos. E assim você vai dividir todo o seu texto para ele ficar com mais legibilidade. Então vamos lá, pessoal. A última dica aqui agora para a gente finalizar aqui então. Ó, então a gente falou um pouquinho como deixar o seu site, ou melhor, o seu artigo nas primeiras posições do Google. Se você fizer exatamente isso que a gente falou agora, escrever um conteúdo legal, eu tenho certeza que o seu blog, o seu artigo vai ficar nas primeiras posições do Google. Pessoal, seguinte, para a gente finalizar então, ó, a última dica que eu separei aqui então é artigos estratégicos. Você precisa pensar em artigos estratégicos. Pessoal, o que é artigos estratégicos? Você sempre vai escrever artigos que têm um alto nível de pesquisa e artigos que estão em alta em relação ao assunto que você está atuando, o nicho. Então um exemplo para vocês terem uma ideia em relação ao nicho gospel. Atualmente o pessoal está todo mundo estudando lá sobre a vida de Adão, um exemplo. Então o que você vai fazer? Você vai criar um artigo que fala sobre a vida de Adão. E como que você descobre essas tendências? Isso é um assunto com outro vídeo. Mas os seus estudos, os seus artigos, eles devem ser estratégicos. Você sempre vai pegar algum assunto que está em alta e vai começar a escrever artigos relacionados a isso. E depois, pessoal, aí entra a parte de viralizar conteúdo, que é um próximo vídeo que a gente pode conversar sobre isso. Mas é muito importante que os seus assuntos sejam assuntos estratégicos. Não assuntos que só você gosta ou assuntos que você acha interessante, mas o que o pessoal está pesquisando. Então um exemplo, pessoal, título. Um exemplo mesmo é com título. Você faz lá um artigo assim, veja como eu emagreci. Um exemplo. Pessoal, ninguém pesquisa isso no Google. A nossa intenção aqui é ficar bem posicionado no Google. Então a gente vai escrever artigos, veja como emagrecer até 10 quilos, por exemplo. Então assim, você vai montar artigos com títulos chamativos. São artigos estratégicos. Então você vai colocar lá assim, como emagrecer até 40 quilos, por exemplo. É só um exemplo. Então você sempre vai colocar como fazer, qual é, como, quando foi. Você vai começar a fazer artigos relacionados a esses títulos. E não levando para o lado pessoal. Ah, veja como eu ganhei R$2.000 trabalhando pela internet. Pessoal, ninguém pesquisa isso na internet. Se você ainda não tem uma audiência, se você não tem ainda pessoas que seguem você, esse título aí vai ser bem relevante para os motores de busca. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi uma aula, então essa aqui foi a nossa segunda aula então desse workshop. Eu espero que vocês coloquem isso em prática e eu tenho certeza que vocês vão ficar super bem posicionados nas primeiras posições do Google apenas fazendo isso. Aí você fala, mas eu preciso criar vários links, backlinks. Não, pessoal, apenas com isso daqui eu tenho certeza que você vai ficar super bem posicionado nas primeiras posições do Google. Pessoal, não perca então a próxima aula. No próximo vídeo então, que é a nossa terceira aula desse workshop, eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para vender com blog. Eu vou ensinar como montar uma estrutura, como que deve ser a estrutura de um blog, como você faz para capturar leads, enfim, vários assuntos relacionados a como você ganhar dinheiro com blog, a gente vai conversar nessa terceira aula, beleza? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi a nossa segunda aula, então deixe aqui nos comentários, pessoal. Eu estou lendo todos os comentários que vocês deixam aqui. Comente aqui embaixo, então. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo também. E a gente se encontra, então, na terceira aula. Até mais. Tchau, tchau.